Glória a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Ô Tiago, por gentileza, você coloca Mateus capítulo 11, do 28 em diante. Ô Tiago, por gentileza, o 27. Isso. Glória a Deus. Amém. Mas antes da gente ler, vamos ainda orar mais um pouco. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Feche ainda os seus olhos só mais um pouquinho. Vamos falar para Deus continuar nos abençoando. Pai, nós estamos aqui na Tua casa diante de Ti. Sabemos que o Senhor já abençoou desde o momento que entramos aqui. Momento do louvor, do dízimo, da abertura. E queremos Te pedir que o Senhor continue falando. Ainda neste momento que a Tua palavra vai ser lida. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Mateus 11, 27. Lá no início do texto, se você ler, você vai ver que Jesus Cristo, ele tinha acabado de ensinar os discípulos e depois ele foi para as cidades dos discípulos, porque a Bíblia fala que eram cidades vizinhas, eram cidades próximas umas das outras. E ele então começou a ensinar, a fazer milagres. A Bíblia fala que foi um dos lugares que Jesus mais curou, que Jesus mais libertou. E começou a acontecer então esse movimento de fé. E João, profeta João Batista, ele estava preso, ele estava lá na prisão, e ele ouve tudo isso. Olha para você que coisa interessante, até mesmo na prisão, foi falado de Jesus. E João ouviu isso, então chamou 2 dos seus discípulos e pediu para que os 2 fossem até lá e fizessem a seguinte pergunta: Tu és o Messias a quem nós esperamos, o Cristo, ou não? Ou é mais um falso profeta? A Bíblia fala que Jesus não se indignou, mas que Jesus deu uma resposta para eles. Fala assim que os demônios são expulsos, os paralíticos são curados, os enfermos são curados, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Vamos fazer só uma pequena pausa aqui. Antes de Jesus Cristo, Satanás, ou seja, o inferno, os demônios, eles faziam a maior farra. Os demônios faziam a maior farra sobre a terra. Eles colocavam um jugo sobre a vida das pessoas, eles não respeitavam nem crianças, os demônios faziam de tudo aquilo que podia ser feito, porque ainda não tinha vindo Jesus Cristo. Então, quando Jesus vem, a primeira coisa que ele faz, ele acaba com a farra dos demônios. A Bíblia diz assim que ele passou num sepulcro, num lugar que tinha ali um homem possesso e ninguém passava naquele lugar. E Jesus passa ali, o que acontece? Aquele homem é liberto. A Bíblia fala assim que os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio. Eles tentaram, mas não conseguiram. E o pai fala assim, o pai do filho: olha, os seus tentaram, mas não conseguiu. E Jesus expulsa aquele demônio. Então, antes de Jesus Cristo, a farra era grande. Os demônios zombavam das pessoas. Eu lembro de uma circunstância que eu vivi lá em São José de Mato Dentro. Nós tínhamos terminado o culto, o pastor Douglas já tinha vindo aqui para Ouro Fino. Eu entrei para dentro da minha casa, passou um pouco, bateram na porta e me chamaram. Maurício, vamos depressa na casa da mulher. Mas o que está acontecendo? Lá foi briga? Não, ela está endemoniada. Eu falei assim, olha, tem alguém para ir comigo? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ir de 2, sozinho não vou. Tem, chama o irmão do lado. Chamamos o outro irmão, nós fomos. Chegamos lá, a mulher pulava, tudo babando e falava assim, eu vou matar ela. Não ia matar ninguém, queria matar só ela. Eu vou matar ela, e pulava.
E a hora que eu entrei, ela veio para cima de mim. Sabe o que eu usei? O nome de Jesus. Jesus Cristo. Porque antes de Jesus, Satanás fazia isso, os demônios faziam isso, faziam farra, eles oprimiam as pessoas. Então, por isso que aqui nós vemos esse texto, e Jesus fala assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha só que coisa interessante, no verso anterior, Jesus fala assim que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece melhor o Filho a não ser o Pai. E ele fala assim que todas as coisas foi dado a quem? A Jesus Cristo. Foi dado a Jesus Cristo. Aí ele fala nesse verso: venham a mim todos vocês que estão, olha a primeira classe de pessoas, cansados. Mas quando a gente fala de cansaço, existe o cansaço do trabalho, do dia a dia. Mas é um cansaço bom, porque você ganhou dinheiro, você ganhou, bateu a meta, você está cansado, não vê a hora de tomar aquele banhão, cair na cama e dormir em paz, beleza, amanhã eu estou de novo. Isso é cansaço bom. Mas aqui Jesus está falando de um cansaço de uma pessoa que está chateada. Está falando assim de uma pessoa que está aborrecida. São pessoas aborrecidas, pessoas chateadas. Ah, eu fiz algo que não está legal, eu estou muito chateado. Eu estou muito aborrecido com essa situação. Eu estou muito aborrecido dentro da minha casa porque as coisas não estão batendo da maneira que eu queria. Eu estou chateado. Então Jesus começa a falar disso. Primeira coisa, as pessoas cansadas, chateadas e sobrecarregadas. Meu irmão, uma pessoa sobrecarregada, ela é uma pessoa sufocada. É uma pessoa sufocada, ela está sendo esmagada. O sistema, né? Quando fala assim, ó, carregou o sistema do computador, não tem jeito, ele está sufocado, ele está esmagado de tanta coisa. E ele não dá conta, irmão. A gente não dá conta. Então é esse tipo de pessoas que Jesus começa a falar: vinde a mim, vocês que estão cansados, estão sufocados, estão sentindo esmagado, e eu lhes darei descanso. Tem uma história que eu li ela há muito tempo, e eu achei muito bacana, e sempre guardei para a minha vida toda. Fala assim que um menino, ele estava na beira de um rio grande. Esses rios grandes que existem aí no Brasil, não era um mar, era um rio muito grande. Tem rios que tem até uma praia, assim, ó, a gente olha, parece que é mar, mas não é, é um rio. E esse menino achou uma garrafa diferente, tinha uma rolha. Era uma garrafa, não era uma lâmpada mágica, não, era uma garrafa. E ele puxa a rolha, e a rolha sai, e de dentro da garrafa sai um gênio, um homem grande. E aquele gênio olha para o menino e fala assim: olha, menino, você tem direito a um pedido. O que você me pedir neste momento, eu vou realizar. Então você tem direito a um desejo, somente um. E o menino estava com muita fome. Ele sempre passava fome. Meu Deus, a barriga dele até cortou. Ele não pensou duas vezes. Falou assim pro gênio: eu quero um sanduíche. Nem sanduíche, era um sanduíche de 5 metros. Cheinho. 5 metros. Então o gênio olhou para ele e viu que ele era um menino de coração bom. Era uma boa criança. Ele falou assim: eu vou ajudar esse garoto. Ele falou assim para o garoto: olha, o que eu falar aqui, você repete, porque o desejo é seu. Então, no momento que eu for falando, você vai repetindo. E o gênio falava: e o menino, eu desejo, jamais, a voltar, a passar fome. Então, a diferença entre comer o sanduíche e jamais voltar a passar fome é muito grande, porque o gênio sabia, por maior que o sanduíche fosse, uma hora ele ia acabar. Às vezes o menino não ia comer tudo, porque ia estragar.
E às vezes acontece com a gente. A gente vai orar, ao invés da gente se posicionar diante de Deus com um desejo certo do nosso coração, a primeira coisa que eu vejo muita gente fazer é começar a chorar. Para que Deus olhe para a gente e se sinta olhando assim para a gente, vendo a gente, coitadinho, Deus não criou coitadinho. A gente tem que orar e falar para Deus, Deus, nunca mais, eu quero jamais, até guardei a palavra no more, não mais, nunca mais eu desejo jamais voltar a ter ira, jamais eu quero, nunca mais, eu desejo nunca mais voltar a ser uma pessoa sem dinheiro, nunca mais, eu desejo jamais voltar a ser uma pessoa ruim de saúde. Nós temos que orar desse jeito, porque Jesus estava falando com pessoas que estavam cansadas, irmãos, sobrecarregadas, oprimidas. Então, nós temos que orar para Deus, no nome de Jesus Cristo, eu desejo nunca mais voltar a ser humilhado. Eu desejo, no nome de Jesus Cristo, nunca mais ser uma pessoa sufocada. Nunca mais, no nome de Jesus, ser uma pessoa esmagada. No nome de Jesus, nunca mais uma pessoa sem saúde. Eu vou partir essa terra, mas vou partir com saúde. Vou partir essa terra, mas vou partir da maneira que eu nasci. Deus, no nome de Jesus Cristo. Era isso que Jesus estava ensinando. Nunca mais. Resgate da fé. Nunca mais vou ficar sem fé na minha vida. Nunca mais. Fala para o teu irmão que está à tua direita, à tua esquerda. Diz para ele assim, ó, nunca mais. Nunca mais, no more. Não mais. Nunca mais nós vamos ser pessoas sem fé. Nós vamos ser pessoas que vamos desistir. Olha que fala o resto do verso. O 29, por gentileza. Tomem sobre vós o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Você sabia que Jesus era isso? Manso e humilde de coração. Então ele fala, vinde a mim. Então o primeiro passo que nós temos que ir, é ir para Jesus Cristo, ir em direção a Jesus. Nós temos que entregar nossas vidas às mãos de Jesus Cristo, porque Ele tem um coração manso e humilde, Ele tem um coração puro. É a única força que nós temos de verdade, chama-se Jesus Cristo. E Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está lá na tua casa. Basta nós acionarmos o nome de Jesus Cristo. Quando eu entrei na sala da casa daquela mulher e vi aquele negócio todo feio, eu falei, e agora? Mas eu lembrei do nome de Jesus Cristo. Então, quando a gente sai na rua, quando a gente vai dormir, não importa o lugar, lembre de Jesus Cristo. Fale de Jesus Cristo. Usa o nome de Jesus. Ele está falando, não é eu que estou falando, irmão, eu sou apenas o pregador. É Ele que está mandando, não é eu. É Ele que está falando, vinde a mim. Eu sou puro de coração, eu sou humilde. Eu te ajudo. Eu vou ter paciência se você errar uma. Você vem, eu te ajudo, eu te ensino. Ele está falando ali, olha. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Ele fala assim, olha, deixe. Então o primeiro passo é que eu e você, nós temos que deixar Jesus Cristo. Irmãos, o que a gente não pode é passar sobre essa terra sem deixar que Jesus Cristo nos ensine, sem deixar que Ele nos ensine. E Ele quer nos ensinar. Jesus Cristo quer nos ensinar. Ele quer tocar as nossas vidas. Irmãos, quando nós começarmos a deixar Jesus Cristo tocar as nossas vidas de verdade, quando a gente deixar Jesus Cristo nos ensinar de verdade, você vai ver que o cansaço, essa coisa que nos esmaga, que nos oprime, o sobrecarregado ou oprimido, nós vamos ser aliviados. A nossa vida vai ser melhor. Nós temos a autoridade de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Então use o nome de Jesus sempre. Use Jesus Cristo. Fale com Jesus. O irmão vai orar, a primeira coisa, fala em nome de Jesus. Eu estou aqui, Deus, orando. Em nome de Jesus. E quando você estiver pensando em desistir, você fala, olha, nunca mais eu vou desistir. Quando você estiver disposto, fala assim, não, hoje o negócio está brabo, mas eu falo assim, nunca mais. No more, não mais.
Nunca mais eu vou ser uma pessoa daquele jeito. Nunca mais. Sempre ora para Deus falando dessa forma: Deus, nunca mais eu quero ser uma pessoa igual eu fui no passado. Nunca mais a minha boca vai soltar um palavrão. Nunca mais as minhas palavras, igual o bispo Ross pregou domingo, vão ser espinhos. Nunca mais. Amém? Você crê nisso? Então, por gentileza, coloque-se de pé. Tiago, você tem um pianinho, por gentileza? Por gentileza, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante da Tua pessoa. Porque nós sabemos que tudo é por Tua causa. Se não fosse por causa do Senhor, a gente não estaria aqui hoje. Nós não teríamos condições nenhuma de subir aqui nesse púlpito, muito menos de cantar, de ministrar, de pregar. Se não fosse o Teu sangue, Jesus, derramado sobre este mundo, Satanás ainda estava destruindo vidas. Os demônios ainda estariam fazendo farra. Mas é o Teu nome, Jesus Cristo, que tudo submete. É através do Teu nome. E nós estamos aqui para Te pedir que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor tire nesse instante do coração aquela pessoa que está se sentindo esmagada, sufocada. Aquela pessoa que está se sentindo em aperto. Aquela que já falou, Senhor, eu estou cansado, não faço mais. Eu vou desistir. Mas nós queremos orar da seguinte maneira hoje, que nós não fomos criados para desistir, nunca mais nós vamos desistir. Essa palavra vai sumir do nosso palavreado, nunca mais nós vamos retroceder, mesmo que sejamos só nós aqui, mas nunca mais nós vamos falar mal de outras pessoas, nunca mais vamos usar as nossas palavras para amaldiçoar. Nós queremos declarar que nunca mais vamos ser pessoas sem fé. Nunca mais. Nunca mais. É o desejo do nosso coração. Nunca mais voltar a passar necessidade. Nunca mais voltar a passar apertos. Nunca mais voltar a passar dores. Nunca mais. Nunca mais. Em nome de Jesus Cristo. Queremos Te pedir, ó Deus vivo e verdadeiro, que o Senhor abençoe a Tua igreja nessa noite. O Senhor abençoe a vida dos pastores, pastor Fernando e pastora Ana. Nós entregamos este momento nas Tuas mãos. Aleluia. Amém? Então olha para a pessoa mais uma vez, dá um abraço nela e fala para ela, nunca mais. Fala para ela, nunca mais nós vamos desistir. Nunca mais nós vamos parar. Amém? Então Deus te abençoe. Nós estamos encerrados.